O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesta semana em preparação para o próximo domingo, que será Pentecostes, a grande celebração. O Espírito Santo descerá sobre os apóstolos e Nossa Senhora, e os apóstolos, com entusiasmo, proclamarão a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamarão a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. O fundamento da nossa vida cristã. Deus, na sua infinita misericórdia, desceu à terra. No seio da Virgem Maria, ele se encarnou. Agora, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Claro, primeiro a natureza divina, depois a natureza humana. Agora ele pode se oferecer em sacrifício pela redenção da humanidade. E isso aconteceu. Naquela sexta-feira, Jesus se entregou, derramou sangue e venceu o pecado, destruiu por completo a morte e venceu e destruiu também o diabo. E a partir de então, o homem, o ser humano, precisa se voltar para ele. E agora nós estamos aí prestes a receber o Espírito Santo que ele prometeu, o Espírito da verdade, o Paráclito, o que nos defende, o que nos faz viver na verdade, o Espírito Santo que nos concede os 7 dons do Espírito Santo para que nós possamos viver a santidade necessária. Estamos nos preparando para Pentecostes. Mas enquanto isso, nós estamos ali no cenáculo, junto com Jesus e os apóstolos, nesse capítulo 17 do Evangelho de São João, aonde Jesus reza pelos apóstolos e reza também por nós.
Você entende que coisa maravilhosa? Jesus rezou por mim e rezou por você. Rezou para que nós pudéssemos abrir o coração. Hoje, nesse capítulo 17, que é chamado a oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de São João, nós estamos no versículo 20 até o versículo 26. Olha como é que Jesus fala: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Ele não roga somente pelos apóstolos, mas ele roga também por aqueles que estão longe de Deus, por aqueles que estão em outras religiões, que estão em busca da verdade, mas que ainda não encontraram a verdade. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Jesus rezou por todos os povos, pelos indígenas e sua religião, pelos egípcios e sua religião, pelos africanos e sua religião. Jesus rezou pelos chineses, pelos japoneses. Jesus rezou por cada nação que ainda não tinha conhecido Ele. É por isso que Ele está dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Aqui nós vamos tendo noção, meus irmãos, do que os apóstolos fizeram. Quando Jesus ressuscita e passa aqueles 40 dias com os apóstolos instruindo-os, e na hora que ele sobe ao céu, foi o que nós vimos agora e celebramos no domingo passado, lá no Evangelho de São Marcos, Jesus diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E aí Jesus fala que os sinais acompanharão também, os milagres, para que as pessoas também possam crer. Então, quando Jesus fala isso, ele está dizendo o seguinte, que todos esses povos, todas essas nações que vivem no paganismo. Por que paganismo? O pagão é aquele que não é cristão. Isso é o pagão. Então essas pessoas que estão com seus próprios deuses e tudo mais, eles precisarão ouvir a boa nova. A boa nova consiste em crer que Jesus é o Filho de Deus, em crer na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e largar as falsas religiões e se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Então, aquelas pessoas que estão nas suas falsas religiões, não é que eles queriam estar, eles acabaram estando, eles cresceram, eles aprenderam isso dos seus avós, bisavós, tataravós, e foram crescendo assim, cada um criando o seu próprio Deus. Só que é um grande erro. Eles ainda não tinham encontrado a verdade. Aí Jesus diz o quê? Ide agora por todo mundo. Ele envia os apóstolos para que os apóstolos possam mostrar para eles o Deus verdadeiro. E ouvindo, eles cheguem a crer, e aí vão ser batizados e vão se tornar cristãos.
Por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer: como é que as pessoas vão crer se não houver quem pregue? Então, há uma necessidade de se pregar a boa nova. Claro, aqui tem uma coisa também. Não é uma coisa obrigada. As pessoas, elas não são obrigadas a ter que crer em Jesus Cristo. Porque o evangelho não é imposto, não pode ser pregado por imposição. As pessoas não podem aderir à boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da imposição. A palavra é pregada, a boa nova é apresentada, Jesus Cristo é apresentado, e a pessoa, por livre e espontânea vontade, elas abrem o coração, ou elas poderão fechar o coração. E aí cada um vai decidindo se quer ou não quer. Por isso que ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Infelizmente, aqueles que não aceitarem serão condenados, porque não pode ser imposto. E aí, no evangelho de hoje, Jesus está rezando por aqueles que crerão, aqueles que irão crer, aqueles que, de livre e espontânea vontade, eles vão abrir o coração. Talvez até você que está me ouvindo agora, você justamente foi uma pessoa que passou por esta situação. Você vivia neste mundo sem religião, sem conhecer nosso Senhor, ou talvez até você pertencesse a alguma religião, e de repente por alguma situação, ou ouvindo a pregação de alguém, ou lendo um livro católico, ou lendo o Evangelho, ou no momento de um grupo de oração, ou talvez você foi passando em frente a uma igreja, por curiosidade você entrou e justamente aconteceu aquele encontro. Deus falou no seu coração e você aderiu e hoje você é católico. Você está entendendo como é que as coisas acontecem? É desta forma. Então Jesus rezou por aqueles que estariam com ele. E hoje você está com nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. A oração de nosso Senhor Jesus Cristo, ela fez efeito na sua vida, como fez na minha também, como fez na vida de tantas outras pessoas. Aqui lembremos de maneira especial os primeiros missionários que vieram ao Brasil, os franciscanos, os jesuítas. Lembremos também dos dominicanos que saíam pregando o evangelho por todos os lugares. E quantas pessoas, quantas almas foram salvas, quantas almas frutos dessas evangelizações, elas se salvaram, se tornaram santas, buscaram a santidade, buscaram a Eucaristia, se confessaram, praticaram o bem, adoraram a Santíssima Trindade, adoraram a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e, na certeza de que estavam no caminho certo, perseveraram até o fim. Tudo isso, meus irmãos, fruto desta oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus olhou para o céu e rezou por mim, rezou por você, rezou pelos seus. E ele hoje bate no coração de cada um. Como tem aquele quadro, não sei se vocês já viram aquele quadro que tem Jesus batendo na porta de uma casa. E ali ele está esperando que a pessoa que está dentro, ela abra a porta para ele entrar. Quantas abriram? Mas infelizmente muitas pessoas não abriram também.
não quiseram abrir. Mas assim como Jesus rezou, vamos hoje também rezar por aquelas pessoas que estão tão longe do Senhor, que não querem abrir o coração, aquelas que já o seguiam e fecharam o coração e não querem mais saber dele. Vamos pedir a nosso Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, que eles retornem à casa do Pai, e aqueles que nunca vieram, que eles possam vir também. Porque Jesus disse, ele disse bem assim: pois aonde eu estiver, eu quero que todos eles estejam também comigo. E aonde é que Jesus estará? Ou melhor, e aonde é que Jesus está? No céu. É lá. Na plenitude da felicidade. Para todos nós, como eu sempre falo para vocês. Entendeu? Jesus nos quer lá. Rezemos, irmãos, para que o demônio não nos engane. Rezemos. Vamos perseverar até o fim. Vamos rezar um pelo outro, uns pelos outros. Eu rezo por você, você reza por mim. Vamos pedindo a Deus a nossa perseverança, mas ao mesmo tempo vamos rezando para que o império infernal jamais venha a vencer na vida daqueles que são de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós somos de Deus. Todos nós pertencemos a Deus. Mas é preciso também que nós demos a nossa resposta. É preciso dar a resposta. Diante de tudo isso, eu aceito, eu quero, Senhor, eu quero te seguir, eu quero estar contigo. É isso que precisa acontecer diante dessa oração de Jesus, que deve se juntar também com a nossa oração. Rezemos, peçamos a Deus. Repito mais uma vez, o império infernal já foi destruído na cruz, mas por um mistério. Deus ainda permite que ele esteja aí. É esse mistério da impiedade que continua ainda seduzindo muitas pessoas, como ele seduziu Eva e Adão lá no paraíso terrestre. Infelizmente, muitos acabam cedendo. Mas é preciso que nós façamos esse mutirão de oração junto com Jesus, pedindo que a ação do Espírito Santo aconteça na vida de todos, que todos possam abrir o coração diante da ação do Espírito Santo quando chega no coração de cada um, como aconteceu com Paulo, que perseguia a igreja, mas que diante daquela luz, ele se converteu e se tornou um grande apóstolo. Tudo fruto da oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses santos que que a Igreja Católica canonizou, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São Domingos de Gusmão, Santo Afonso Maria de Ligório. Você aí pode dizer também algum santo. Todos eles se converteram graças ao fruto, graças a este momento em que Jesus rezou. E a oração atingiu o coração deles. Muitos tinham um coração muito endurecido, mas diante desta oração que Jesus fez, eles abriram o coração e hoje contemplam a glória do Pai, como Jesus falou no Evangelho de hoje, porque Jesus disse assim, que o maior desejo dele é que todos possam contemplar a glória do Pai lá no céu. Que coisa maravilhosa! Um dia, meus irmãos, com a graça de Deus, com a nossa perseverança, nós contemplaremos a glória de Deus. Que Deus nos conceda essa graça, que todos nós sejamos fiéis,
e continuemos firmes na oração, pedindo a Deus que aqueles que estão longe, aqueles que estão nas outras religiões, eles possam se encontrar com o Senhor, porque é o desejo de Jesus que todos estejam com Ele. Que a Virgem Maria interceda por mim, interceda por você e interceda por todos aqueles que se encontram tão longe de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.